Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje trago para vocês a introdução aos modelos autorregressivos. Se você for procurar aí no Google, você pode encontrar eles comumente como os Autoregressive Models, então com essa siglazinha aqui. E o que eu preciso que vocês saiam sabendo depois desse vídeo de hoje, tá? Não tenho nenhuma pretensão de cobrir todo o argumento de séries temporais, né? Porque naturalmente ele é um estudo bem mais complexo. Porém, com aquilo que você vai ver aqui hoje, você vai ser capaz de aprender os princípios fundamentais desses tipos de modelos. 2, conseguir, e aquilo que eu falo para vocês repetidamente em cada vídeo, expandir, usar a cabeça, expandir os conceitos para procurar, né, aplicações que sejam úteis a vocês. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que esse cara aqui ele vai ter o seguinte formato, tá? Ele vai ter um formato, vamos supor, uma variável que você esteja querendo prever. A gente já vai entrar nos detalhes sobre isso, né? Vamos chamar ela aqui de R, tá? De um T, onde ela vai ser igual a um beta 0 mais um beta 1 vezes esse R de T menos 1, tá? Porque é um período, mais um beta 2 de um R de T menos 2, mais tantos quantos betas nós tivermos, tá? Beta N de RT menos, ou melhor, de um Nzinho aqui, mais um erro, tá? O que nós vamos ter exatamente aqui, tá? Se você já pegou o espírito da coisa de todos os vídeos que eu venho falando aqui, você vai bater o olho e falar, cara, Leandro, isso daí é uma regressão linear. Ou pelo menos a estrutura é a mesma da regressão linear. E é, exato. Qual que é o ponto? Qual que é o conceito que você precisa entender? Quando a gente fala de modelos autorregressivos, a ideia central disso daqui é que você consiga tentar prever alguma coisa, né? Então você vai prever algo de um valor de hoje ou um valor atual utilizando valores anteriores, valores passados. Esses valores anteriores, né, você vai comumente encontrar na literatura como os conhecidos lags, né, que são as defasagens que nós temos. Então, quando eu escrevi para vocês R de T, esse é o valor atual, tá? Ou melhor dizendo, esse é o valor, o alvo que você quer prever. Quando nós falamos em R de T menos 1, a gente está se referindo que é o valor de R do período precedente. Tá? E por que período? Porque eu deixo genérico. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser uma hora, pode ser um ano, pode ser décadas, tá? Não importa. É um valor, um período fixo, né? Determinado de um movimento precedente àquele. Por isso que é comumente utilizado no estudo de séries temporais, porque você tem ali uma sequência de eventos no tempo. Então, esse é o valor, né? É o lag de um período, vamos colocar dessa forma, para ficar muito claro o que eu estou falando. Depois, eventualmente, né, pela lógica, você tem R de T menos 2, que ele vai ser um lag de 2 períodos nesse caso, tá? Aí, eventualmente, você vai ter tantos quantos lags você tiver, até você ter, né, um T menos um N ali, que seria o valor do seu período final. Esse cara, tá? Eles serão, naturalmente, os seus preditores do modelo autorregressivo. E daí você também já entende, né? O Azinho aqui do autorregressivo, tá? Ele é justamente porque eu uso valores da própria série passados para tentar pegar esse cara aqui, esse valor atual. Uma pessoa, né, de uma maneira inocente, mas não errônea, apenas inocente, pode pensar, bem, se eu uso o valor anterior para prever o valor de agora, eu também posso pegar os valores anteriores. Naturalmente, eu posso tentar pegar todos, né, e tentar ter um modelo mais robusto, um modelo mais eficiente. Não. Por quê? E isso é importante você saber. Nem todos, tá? Nem todos os lags
serão significativos, tá? E isso significa dizer que, não sendo significativo, ou seja, podem existir situações, dependendo da aplicação, na qual esse cara aqui faça sentido, esse cara aqui não faça sentido, e assim sucessivamente você vai encontrar tantos outros. E aí entra-se um estudo muito aprofundado para você tentar entender exatamente como julgar qual lag, qual período justamente faz sentido ou não. Por razões de introdução de conceito e por simplicidade da didática, nesse vídeo particularmente eu não vou falar, tá? Não vou incluir problemas de sazonalidade e de tendência, tá? Não é o caso, porque aqui nós vamos entrar aí em outros tipos de análise, em outros tipos de modelos autorregressivos, tá bom? Mas, independentemente de você ter esses caras aqui em mente ou não, todos esses princípios que eu vou mostrar para vocês aqui são extremamente válidos e eles são a base para continuar estudando todo o resto. E, naturalmente, uma aplicação que você pode pensar, e não por menos, tá? Eu coloquei esse R aqui. A gente pode pensar, por exemplo, será que dá para ganhar dinheiro com isso? Será que faz, né, sentido aplicar isso no mercado de investimentos, por exemplo? Né? Quais são os outros tipos de aplicação que você tem desse tipo de modelo? Bem, você pode tentar prever qualquer coisa que seja linear no tempo. Então, você pode prever o estoque de uma cervejaria, você pode prever o estoque de uma loja de roupas, você pode prever a produção ou a distribuição de um determinado bem ou serviço, né? A frequência de voos, a frequência de passagens aéreas, enfim, existe tudo, né, que é uma série no tempo. Você pode tentar utilizar esse tipo de técnica para prever o melhor tipo de modelo possível. Falando especialmente de mercado financeiro, lembre-se sempre, você jamais vai tentar prever preço. Você vai pensar sempre retornos em variações, etc. Particularmente, no exemplo que eu trago para vocês hoje, nós vamos ver o Rzinho de retornos. E aí, como a maioria das pessoas ainda estão começando a aprender programação ou ainda nunca viram, tá? A ferramenta que eu vou mostrar isso aqui para vocês é o Excel, porque aí você instantaneamente, todo mundo provavelmente tem o Excel no computador, alguma versão parecida, né, de algum software parecido, você consegue já aplicar e treinar esses conceitos. Porque o que eu quero fazer é não simplesmente você pegar o valor, né, do modelo AR e sair aplicando. Como eu disse, usar a cabeça para você conseguir derivar situações, pensar além daquele negocinho que está escrito no livro, transformando em coisas úteis, tá? Então vamos lá para o Excel, onde eu vou trazer para vocês um exemplo aplicado no par euro-dólar e a gente vai trabalhar o raciocínio em cima, por exemplo, da escolha da quantidade de lags já nesse primeiro passo que nós temos aqui. Então, quando a gente vai lá no nosso amigo Excel, traga aqui uma série, né, do euro. Então, se a gente for fazer um gráfico aqui rapidinho, você vai ver o euro no tempo, tá? Desde 2013 até 2019, que é a basezinha que eu tenho aqui, tá? Se eu só for ajustar o gráfico, a gente tem uma ideia a mais. Então, sim, é um valor no tempo. Teve alguma mudança estrutural de mercado aqui, com certeza, mas isso não importa. Então, esse é o nosso cara, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Bem, primeiro de tudo, tá? Eu tenho que calcular o retorno. Então, vou criar aqui um retorno, onde o primeiro é 0, porque eu não tenho o valor do período precedente, e o retorno daquele dia atual é o fechamento dividido pelo fechamento anterior, naturalmente, menos 1. E esse vai ser o nosso valor aqui em percentual, tá bom? Calculado esse retorno, eu faço a segunda etapa, que é calcular então o lag do retorno. Vou chamar de lag 1. Tá? E na verdade a gente vai colocar aqui, vou trabalhar com 5 lags, só para explicar o retorno. Então qual que é esse lag 1? Ora, é o cara que eu tenho ali anteriormente para cada um desses retornos, tá? Então simplesmente eu vou construir os lags e depois vou apagar essas células em branco para a gente não ter nenhum problema. Então, tá vendo? No retorno de hoje, o retorno passado é esse 0, tá? Nesse retorno que eu tenho aqui, né, 2 lags, então tem o retorno de hoje com os 2 períodos atrás e assim sucessivamente. Então, esses caras estão aqui devidamente criados.
Vou copiar e converter em número para que eu possa apagar as células aqui e não ter problema nenhum. E aqui está a base que a gente vai trabalhar. Quem já sabe um pouco mais sobre os modelos autoregressivos sabe, por exemplo, que nós temos, né, as funções, né, de ACF e a PACF, né, que são as funções de autocorrelação parcial ou de autocorrelação em si, que é uma medida muito rápida de você tentar entender a utilidade ou não de um lag. Sem você precisar, tá, de uma maneira muito prática, você se debruçar na teoria, já tirando proveito de como você pode utilizar esse tipo de instrumento, a gente consegue fazer isso com a nossa boa e velha regressão linear. Tá? E como que você vai conseguir fazer isso? Dentro do seu Excel, você vai ali na área dados, vai ali no botãozinho análise de dados e você escolhe aqui regressão. Eu já tinha, né, brincado um pouco com essa planilha, ele vem aqui com os dados pré-preenchidos, porém você vai encontrar ela aqui em branco. Tá? Então, o que você vai fazer? No seu valor do Y, você vai colocar os seus retornos. Por quê? Porque ele é o nosso cara aqui, ó, o nosso RT que nós queremos pegar, tá bom? Então, você coloca aqui um retorno, vou usar os primeiros 500 caras, aleatoriamente aqui pego 500, só porque é um número redondo, tenho 1.720 registros na base, então tenho ali mais ou menos um terço, um pouco menos de um terço que eu estou pegando. Quais são os intervalos, né, de entrada X? Eles vão ser os demais lags também até o 500, tá? Ah, e por que isso aqui? Horas. Eles vão ser esses caras aqui, ó. RT1, RT-2 até o RT-N que eu tenho aqui. Uma coisa que eu vou deixar sem o beta 0. Por que eu vou deixar sem o beta 0? Ora, se não existe o retorno anterior, eu prefiro deixar sem o beta 0, porque significa que se não existe retorno, não existe ativo, não existe, né, um ponto de partida inicial. Você pode fazer o teste também deixando com o beta 0, basta você desmarcar essa opção aqui passando pela origem. Eu vou marcá-la porque eu quero que o meu beta 0, eu quero forçar o meu beta 0 a ser, né, um valor nulo, 0. E aí eu vou colocar o meu intervalo de saída, vou colocar aqui na célula P1, tá bom? E vou plotar a minha regressão. Aqui logo de cara a gente tem os valores da regressão e aí você fala, bem, não é assim uma regressão tão boa, obviamente, né? Não estava esperando um valor muito grande, mas o que você precisa pegar desse cara aqui? Você precisa pegar esse aqui, ó, o valor de significância. Esse cara dessa coluna aqui que eu vou destacar em amarelo é o que vai te dizer quais são esses, né, R's, os valores precedentes, anteriores, os lags que nós temos do nosso modelo autorregressivo que vão ser úteis, tá? Qual que é o seu filtro? Esse cara aqui tem que ser menor do que 0.05, tá? A gente pode ver que o único cara que é menor do que 0.05 é o lag 1. Todos os demais são desprezíveis. Por quê? Porque eles são acima de 0,05. Porém, olha só que interessante. A gente tem, ó, que o lag 3 e, se a gente for aqui embaixo, o lag 5, que é 0,08, eles têm uma certa significância, mas ainda não ao ponto do filtro. Então, nós vamos deixar esse cara vazio. E aí, o que isso significa? Significa, então, que a regressão que nós vamos estimar é o nosso R, né, do período T. Beta 0 nós não temos também os demais, tá? E aí eu vou deixar esse cara aqui, ó, beta 1 de RT-1, onde esse beta 1 aqui, lembrando muito bem, é o nosso coeficiente da regressão, é esse carinha aqui. E esse carinha, repara, ele é negativo, né? O que significa esse cara ser negativo? Bem, se a minha regressão ela vai ter tanto os valores positivos quanto os valores negativos, porque o retorno pode ser, né, um retorno positivo, pode ser um valor negativo, né? Esse cara ser negativo significa que para o valor da minha regressão, né, da minha autorregressão, ele ser realmente acima de 0, eu tenho, né, que realmente ter um valor negativo, porque eu vou multiplicar um negativo por negativo, eu tenho que ter um positivo. Ou seja, para eu ter um retorno positivo, significa então que o meu retorno anterior tem que ser negativo. Horas, olha o raciocínio, olha o raciocínio.
você está tendo então um retorno à média. Você não está tendo momentum, você está tendo um retorno à média. Então isso significa que nesses 500 observações na qual nós rodamos a nossa regressão linear e na qual o nosso coeficiente foi aqui negativo, majoritariamente existe uma tendência de que a gente tenha um retorno à média. Faz sentido eu ter um retorno à média? Bem, se a gente for plotar os retornos, a gente pode ver, né? Vamos pegar uma barrinha deles aqui. Olha só, né? Eles não têm necessariamente, eles vão e voltam. Então faz mais ou menos sentido que não ter tanto momentum assim, tá bom? Então, lembrando, para esse, né, para o meu resultado da minha autorregressão, esse cara aqui, tá, ser positivo, no caso que o meu beta 1, vamos pegar o valor aqui do beta 1, menos 0,13, só pela simplificação. Para esse cara aqui ser positivo, como o meu beta 1 é menos 0,136, obrigatoriamente eu tenho que ter aqui um retorno também negativo, porque eu vou multiplicar um pelo outro, tá? Desses caras aqui para poder ter positivo. Ou seja, se esse cara foi negativo, significa que o dia anterior foi negativo. Para o dia futuro ser positivo, então significa, né, que eu vou ter aquilo que eu estava falando, a reversão à média, né, ou a inversão daquele valor. Não como regra, mas, né, como majoritária a análise da base. Essa já é uma puta conclusão que você pode tirar simplesmente em 2 passos aqui dentro do Excel. E aí agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o nosso modelo autorregressivo. Vou chamar aqui de AR. O seu AR, ele nada mais é do que, lembra, o seu beta, tá? Vamos travar ele, porque o valor aqui é fixo, vezes o valor do seu lag. Tá resolvido aqui. Pronto. Você montou o seu AR e aqui vamos colocar ele em percentual, tá? Tá feito o seu modelo autorregressivo aqui nesse caso. Olha que interessante, a outra conclusão que você vai poder pegar. Se eu plotar um retorno aqui, vamos pegar até a linha 25, contra um outro AR também até a 25. Vamos plotar um contra o outro, tá? Olha que interessante. O AR, ele não consegue, tá, fazer aquela mesma amplitude. Porém, a gente precisa entender se tem algum sentido aqui. Ora, se tem algum sentido aqui, né? Será que dá para eu, por exemplo, fazer aquele trade, né, da regressão à média? Ou seja, se o meu retorno de agora for se eu conseguir prever o futuro dar certo? Bem, não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um alvo, tá? Onde esse alvo vai ser o dia seguinte do meu retorno, né? Porque eu estou olhando lá no futuro. E aí eu vou colocar aqui para frente. O meu alvo está montado na planilha. Vamos fazer aqui uma regra de trade muito simples, né? Com aquela percepção. Bem, se o sinal, né? Ou seja, se esse cara aqui ele for maior do que 0, significa então que eu espero, né? Por causa desse sinal negativo aqui, que o meu dia seja negativo ali. Então, se esse cara for maior do que 0, eu vou operar, né, vendido lá no meu alvo. Do contrário, se ele for um cara negativo, eu vou operar comprado, porque eu espero aquela análise do sinal que eu fiz ali. Se eu somar esses caras aqui, tá? Será que isso é um sistema lucrativo? Vou colocar aqui um acumulado, tá? Vou chamar aqui do trade de sinal, tá? Porque vamos colocar aqui o trade do sinal. Então eu só estou treinando, ou só estou tradando nesse caso o sinal do nosso modelo autorregressivo, tá? É lucrativo isso aqui, tá? Vamos colocar um acumulado daqueles retornos para ver se deu alguma coisa interessante aqui. Vamos inserir um gráfico, mais ou menos. Bem, na fase ali de treinamento, né, até os clientes primeiros parecia, mas depois não. Não é uma regra de trade muito válida, né? Se fosse simples assim, você tivesse alguma coisa já positiva com 2 linhas, estava todo mundo rico. Então, qual que é a inteligência que você pode pôr para melhorar isso daqui? Como a gente viu que esse aqui não funcionou, então eu vou só chamar de trade, nós vamos pensar em outra coisa para a gente trabalhar, tá? E vou deixar esse acumulado para depois. O que a gente pode fazer? Se a gente trabalhar com os resíduos daquela regressão, para a gente tentar entender se tem alguma lógica por trás dos resíduos. Lembrando, o que é um resíduo, Leandro? Bem, o resíduo é o seguinte, eu estou tentando prever alguma coisa, tá? Então, eu estou tentando prever aqui um RT. Esse RT, que é um RT, né, estimado, tá?
tá? Esse cara aqui que é um RT estimado, a diferença do retorno real, tá? Do RT real, menos aquilo que aconteceu, ele vai ser o meu resíduo, tá? É simples assim, é o que é a diferença entre aquilo que eu esperava e aquilo que o meu modelo conseguiu ver. Então, os nossos resíduos, eles vão ser o retorno, tá? Menos aquele cara que eu previ aqui no AR. E aí eu vou ter os meus valores daquela forma, tá? Vou colocar aqui, não alvo, vou colocar aqui o valor do trade, tá? Vou colocar valor do trade, tá? Só para a gente não confundir depois as palavras. Então eu coloquei aqui o meu resíduo. O que que eu vou fazer? Bem, vamos tentar encontrar intervalos do resíduo que façam sentido, né, eu fazer algum trade. Então eu vou inserir uma tabela dinâmica, sempre dos meus 500 primeiros valores, porque é onde eu usei para treinar, e depois eu vou aplicar isso para a base toda, tá? Então eu não estou usando nenhum valor futuro nesse caso para poder, né, fazer essa análise, estou pegando só os mesmos 500 registros, crio essa tabela, e aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui os valores dos resíduos, tá? E vou colocar aqui o valor do trade, que seria eventualmente o resultado que eu queria. E vou agrupar esses caras, tá? Então vamos agrupar aqui em um pouco mais granular, vamos colocar 0,025 para a gente ter alguns intervalos, tá? E vamos colocar aqui uma contagem. O que que a gente espera dessa contagem? Que a gente tenha mais ou menos uma distribuição, né, próxima à normal. E a gente tem alguma coisa ali semelhante. Então, por que que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu quero ver se existem valores daquele meu resíduo, tá? Que possam ser mais lucrativos ou não. E aí eu vejo que sim, existem. Ora, eu consigo ver claramente aqui que existem certos intervalos onde eu tenho uma divisão entre positivo e negativo. Você está vendo? Aqui eu tenho majoritariamente números negativos, vamos colocar aqui um tom de vermelho, e aqui, salvo aquela linha ali, né, eu tenho esses caras aqui tendendo a um valor positivo. Então esse cara aqui não ficou, tá meio né, fora da órbita. Então o que eu posso pensar em fazer? Posso pensar em fazer o seguinte, olha, se eu pegar e vender toda vez que o meu valor do resíduo for maior do que esse número aqui, por exemplo, será que vai me dar alguma coisa lucrativa? E eventualmente eu posso pensar também em comprar, tá? Toda vez que o valor do resíduo for negativo, porque eu vou estar nessa zona e for menor que esse número aqui. Então vamos criar a regrinha de trade. Então eu vou vender toda vez que o meu valor do resíduo for maior do que esse primeiro número aqui, 0.0005, que eu estou pegando da tabela dinâmica. Tá? Se você já viu outros vídeos meus, você já conhece mais ou menos a lógica disso aqui que eu faço. Se não, basta seguir aqui o passo a passo. Então, se o meu resíduo for maior do que esse cara ali que eu peguei lá da tabela dinâmica, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar, né, vendido. Então, eu vou fazer menos o meu J, que era aquele valor do dia futuro. Vou descontar aqui também um custo operacional, né, de 0,01%. Varia, você põe o seu custo operacional para você saber. E aí eu coloco, né, a outra condição. Se essa for uma condição aceita, eu vou vender. Quando que eu vou comprar? Horas, eu vou comprar se esse valor, então, aqui do meu resíduo, ele for menor, tá, daquele intervalo lá da tabela que eu tinha aqui. Então, se ele for menor que o quê? Esse cara aqui, ó. 0.005, tá? Então, como eu estava aqui selecionado, ele não vai deixar eu fazer. Vamos colocar aqui qualquer valor. Se K2 menor do que 0,0, depois eu vou pegar o valor lá. Eu vou pegar o meu J2, também descontado um custo operacional aqui. Do contrário, eu não vou fazer trade nenhum, fico quieto, tá? Então, antes da gente pegar, deixa eu pegar o valor certinho, antes da gente extrapolar para o resto da tabela. Vou pegar esse cara aqui. Então, o ponto de corte é isso daqui. E aí a gente aplica na base toda. Vamos fazer o acumulado e ver se alguma coisa melhora aqui, tá? Vamos aplicar na tela toda, vamos inserir um gráfico acumulado e tcharam! Tá vendo? Tem coisa, você teria, tá? Você teria a possibilidade de fazer um trade um pouco mais lucrativo do que aquele anterior. É o santo grau? Não é o santo grau, mas
a proposta que fosse um vídeo justamente introdutório. O que você pode fazer para melhorar esse cara aqui, tá? Quais são as outras coisas, o que você pode pensar? Bem, você pode primeiro pensar o seguinte: esse cara aqui eu negligenciei, tá? E se eu mudar o ponto de corte, eu trazer esse ponto de corte desde onde começa a ficar verde, tá? E fazer eventualmente ali, dar alguma diferença substancial nesse meu gráfico, tá? Alguma coisa vai realmente mudar? Opa, o resultado ficou ligeiramente mais positivo, olha a diferença, tá? Ou seja, eu posso sim também incluir esse cara aqui, esse intervalo que estava faltando, tá? Na zona verde onde eu vou operar vendido aqui. Vamos colocar da mesma cor. Eventualmente, se eu mudasse e reduzisse esses intervalos aqui mesmo, tá? Se eu fizesse uma coisa bem mais granular, o que vai acontecer? Bem, eu sei que o meu atual ponto de corte para operar vendido, ele tem que ser, né, maior do que menos 0,005. Tá? Onde está o meu menos 0,005? Ele está aqui, ó. Eu começo a operar vendido. E se eu começar a operar vendido mais lá para frente? Tá? E se eu pegar, por exemplo, um outro valor aqui, um positivo de 0,04, tá? Onde eu tenho um rendimento por candle maior. Esses são testes que você está fazendo, tá, pessoal? Ali na base, para ver se você consegue refinar um pouco mais o seu trade. Melhora um pouco? Particularmente eu acho que não, porque lá no final você acaba fazendo. Qual que é o problema de fazer isso que eu acabei de fazer? Você tende ao overfitting, você começa a trabalhar muito na sua base de teste para tentar encontrar alguma coisa muito refinada, você vê que o modelo ele perde a capacidade de generalização. Então qual que é o princípio que você pode fazer aqui? Independentemente disso, tá, desse conceito, você tem, como todo trading system, você tem aqui, né, um forte drawdown logo depois do seu período de treinamento. Lembra que você fica falando de período, tá, de treinamento. É uma coisa muito simples. Eu não peguei os primeiros 500 períodos para treinar um modelo, que é esse cara aqui, ó. Tudo que eu tenho, tá, antes desse cara aqui, que eu tô fazendo para vocês de uma maneira bem clara, tudo isso aqui foi o que eu usei para treinar. E depois aqui o teste. Então eu tive aqui um drawdown, tá, absoluto em porcentagem aqui foi de 35 para 10%, né, um drawdown relativamente grande, tá, que você teve, mas depois então o modelo foi simplesmente recuperando. O que você pode pensar? Você pode, adicionado a esse modelo aqui, encontrar se outros lags eventualmente vão ser significativos, tá? E aqui a gente pode fazer um teste ao vivo. Eu posso ter um critério um pouco menos assíduo do que fazer o 0,05 de corte e posso pegar esse cara aqui, ó, o lag 5, que é o ponto 0,08, né? Você precisa fazer o teste para ver se vai dar certo ou não. Vai mudar alguma coisa? Bem, aí você tem que fazer o seguinte. Você tem que, eu vou salvar aqui para se acontecer alguma coisa, eu vou pegar, vou mudar o meu AR para incluir também aquele meu valor do lag 0,05. Você vê que ele é menos relevante porque o peso dele é até menor, porém ele tem uma contribuição positiva. Multiplico então pelo 0,05 aqui. Vai mudar toda a minha perspectiva, né? O meu gráfico de trade ele já não vai mais valer a mesma coisa, tá? Porque eu mudo o meu valor do AR, vou mudar consequentemente o meu valor do resíduo, então preciso fazer o que aqui? Atualizar a tabela dinâmica. Vou agrupar da outra forma que estava anteriormente, em 0,025, e aí eu vou ver que eventualmente eu tenho um novo ponto de corte, tá? Esse meu novo ponto de corte é esse aqui, ó, do valor negativo, é esse cara que eu tenho aqui. Então mudou daquele 0,05 e agora ele está num 0,0004, tá? Eu mudando e colocando esse cara aqui como o meu novo ponto de corte, tá? Que eu vou ter aqui, eventualmente eu vou ter esse outro cara aqui. Eu faço o teste e vejo se eventualmente o meu modelo melhora colocando uma variável a mais. Não melhorou muito, tá? Na verdade. Por que não melhorou muito? Porque esse cara não era significativo. Então eu fiz isso para mostrar para vocês justamente que conta, tá? Você ser rigoroso aqui. Eventualmente você pode abrir uma flexibilidade, pode ter sido sua sorte se seu modelo melhorar, mas isso nada mais, nada menos está mostrando para a gente. E aí eu posso até voltar os valores anteriores para a gente resgatar o nosso modelo tal qual ele era antes, tá? A gente realmente tinha um modelo bem melhor.
Não é de todo mal, tá, pessoal? Que você tem, no fim das contas, se essa fosse uma linha de retorno já descontado os custos operacionais, você, no fim das contas, você tem aqui sim um retorno ascendente, tá? Olha isso daqui, você tem sim um retorno, deixa eu colocar aqui, majoritariamente ascendente. Então você ganha ali os seus, né, vezes 10, vezes 100, 0,02% por dia de trade naquela regra, né, se você fosse pegar um acompanhamento dessa linha. Então acho que é bem bacana vocês pensarem em tentarem entender esse tipo de conceito, tá? Porque isso daqui você pode fazer para uma cesta de ativos. Você pode entender esse cara aqui correlacionado a tantas outras variáveis que nós fizemos e principalmente quando você começa a fazer essa associação de como, né, os modelos vão conversando entre si, de como a gente consegue extrapolar algumas coisas, você pode fazer o teste inclusive de deixando o beta zero na equação, você pode testar a robustez e eventualmente pegar e fazer em um outro ativo, né? Eu vou deixar a planilha para vocês e você pode fazer o download na planilha lá no site e você pode pegar e fazer o teste aqui com o euro, com a libra dólar, por exemplo, tá? Deixo a base para você testar. Então, lembrando, pessoal, qual que é o conceito que você precisa sair daqui no coração? Entender esse conceito dos modelos autorregressivos, entender que já, né, você pode ter alguma coisa positiva, porque fala sério, pessoal, é difícil pra caramba ganhar o dinheiro no mercado. Se você coloca um gerenciamento de risco adequado da sua carteira, tá, você pode evitar, não evitar, mas você pode minimizar o impacto desse drawdown, lembrando que aqui não tem nenhum stop, tá? Se eventualmente eu colocasse um stop, tá? Eu poderia até melhorar esse meu resultado aqui, eventualmente, tá? Então, ou seja, isso daqui é simplesmente se eu só pegasse, abrisse, comprasse, né? E para fazer o trade no dia seguinte, baseado no resíduo que eu tive do retorno de hoje, pensando naquele valor futuro, tá? Eu teria aqui com certeza valores ascendentes. Até você pode, eu não sei se o Excel pegou a data certa aqui, mas eu vou fazer aqui um teste rapidinho com vocês. Vamos pegar o ano, tá? E vamos ver o valor acumulado que nós temos desse modelo em cada um dos anos. Só para a gente ver o quanto você já pode se beneficiar disso. De verdade mesmo, tá? Para entender que mesmo que aquela linha não é perfeita, é o quanto isso daqui já é poderoso. Se eu pegar e fizer esse cara aqui, né, o soma dos meus trades por ano, a gente vai ver, vamos colocar esse cara aqui em percentual para ficar bem fácil de ler, tá? Você vê que você teve, lembra, ignorando a parte da gente ter os retornos, né, nesse intervalo de tempo que alguns podem até considerar baixos, lembrando que a gente teve até a linha número 500, então a nossa linha número 500 vai nos dar ali mais ou menos até o ano de maio de 2014, tá? Então até, né, naturalmente aqui tá a base tá overfitada. Então na verdade, olha só, você só teve ano negativo o 2015, que é aquela nossa baixa maior que nós temos aqui, aquele ano do drawdown, certo? Que ele tá aqui. Todos os seus outros anos, eles foram positivos, mais positivos do que o euro em si. E aí você pode fazer o seguinte, aplicando as regras, né, de testar novas variáveis, aplicando o gerenciamento de risco, tentando encontrar se tem algum valor de stop aqui que faça sentido, tá? E aí, eventualmente, fazendo toda essa gestão, com certeza esses resultados ainda vão ficar até melhores. Eventualmente, se você tem um custo operacional menor do que isso daqui, tá? Esse impacto vai ser até ainda maior. Lembrando que esse vai ser o teu grande vilão, né? Os custos operacionais. Beleza, pessoal? Então, de uma maneira muito simples, não só um trade system, né? Mas o que eu trago para vocês são sempre os princípios para abrir a cabeça de vocês, para vocês expandirem o pensamento e ver que o universo é muito grande para a gente ficar preso num negocinho só, né? E tem uma infinidade de coisas legais para a gente estudar e aprender. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Curte o vídeo, deixa o joinha aqui, se inscreva no canal, compartilhe e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.